Oi, pessoal. Boa tarde. A gente vai começar aqui o evento com a Autoform. Aqui apresentar para vocês. Eu sou o Vitor, eu sou um dos organizadores da CEMOV. Estou junto aqui com o Edson. Ele vai seguir a palestra, que vai dar a palestra para vocês. Só avisando algumas informações importantes. Caso vocês tenham alguma pergunta para mandar, pode mandar no meio da palestra. Mande na aba de perguntas que está aí do lado. No final da palestra, durante o palestrante vai conseguir responder para vocês. E chegando no final do evento, a gente vai mandar um link de um form de feedback. Se você que estiver interessado em mostrar para a gente, contar para a gente um pouquinho do que você achou do evento, como você está achando, o que você está achando da organização, responde o forms. E lembrando que no final da semana vocês vão estar, a gente está concorrendo a prêmios. Então, se você tiver, segue a gente no Instagram para saber como está funcionando certinho as premiações. Participando de 4 ou 3 eventos na semana, você já está podendo concorrer a prêmios, então fique esperto. E é isso. Só avisando também, caso você seja interessado de ganhar o certificado da plataforma de participação do evento, mantenha assistindo a live, evita de ficar transitando entre as abas, para você conseguir ganhar o certificado de participação do evento. Beleza? É isso com você, Edson. Bom, obrigado, Vitor, pela introdução. Gostaria de dar o meu boa tarde a todos aí, né? Espero que todos estejam bem. Como o Vitor fez bem a introdução aí, eu sou o Edson, sou engenheiro comercial da Autoform, né? Recebemos aí o convite do pessoal da USP aí para estar compartilhando com vocês o nosso conhecimento aí com relação à simulação, à digitalização de manufatura por conformação de chapas, né, e armação de carroceria. E espero que possa contribuir bastante com vocês, para o conhecimento de vocês e, eventualmente, se vocês tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade para mandar essas dúvidas para a gente aqui, tá ok? Então, só uma breve introdução. Como eu havia comentado, sou o Edson, sou engenheiro comercial, sou formado em engenharia mecânica pela Universidade Paulista, né? Alguns anos atrás iniciei um mestrado no departamento de PMT, né? Engenharia metalúrgica pela USP, mas infelizmente eu tive que interromper a pós-graduação devido à correria do dia a dia da indústria, né? Antes de eu trabalhar na Autoform, eu trabalhei com processos de estampagem, né? Uma fábrica que o seu processo de manufatura era processo de estampagem, né? Então, tenho aí mais ou menos uns 11 anos de experiência nesse segmento. Na Autoform, estou com 4 anos aí e venho acompanhando a evolução desse tipo de processo, né? Então, muito bem, vamos começar a apresentação aqui, né? Simulação para processos de conformação mecânica. Nós passamos aqui por um breve conteúdo aqui, uma introdução aqui, nós faremos uma introdução sobre o processo de manufatura por estampagem, né, sobre o grupo Autoform, sobre a simulação para este processo, né, que é o know-how da Autoform aí, as motivações para isso, as principais aplicações, cenário onde estamos inseridos nessas evoluções aí dos produtos aí estampados, conclusão e encerramento, tá ok? Então, começamos aqui pela introdução à manufatura por estampagem, né? O processo de estampagem basicamente há 3 tipos básicos de processo, né? Temos o processo antes de iniciar os processos, nós temos os componentes que atuam nesse tipo de processo, que são a máquina, que é uma prensa que exerce uma força vertical, onde essa força é exercida numa chapa metálica aí, para aqueles que não têm um certo conhecimento desse tipo de processo, ou só reforçando esse conhecimento aí, né? E junto a esse maquinário, essa prensa, nós temos as ferramentas, né, que é composto por punção, matriz e prensa-chapas, né? E dentro desse conjunto aí, no meio desse conjunto, para utilizar como matéria-prima, nós temos o aço, né? Os aços ligados aí, entre outros aí, né? Então, temos conjunto aqui, punção, o pisador, né? O prensa-chapas e a matriz, né? Então, esse tipo de processo, nós temos como corte, os tipos de processo, né? Nós temos o processo
de dobra, né, onde é feito o flangeamento, né, onde você dobra a superfície da chapa, e temos a parte de repuxo, né, onde nós vamos trabalhar com as propriedades do materiais. Eu digo trabalhar é a operação de estampagem que mais exige de performance do aço ali, conforme a sua conformação. Vamos trabalhar nos efeitos físicos do aço, né? Deformação plástica, elástica, entre outros fenômenos aí. Então, dentre esses processos de conformação, né, como características, as vantagens desse tipo de processo esse processo permite uma alta taxa de produção, né, levando em consideração um custo relativamente barato pelo volume de produção que é entregue por esse tipo de manufatura, né, e a qualidade desse produto, levando em consideração o volume, é uma qualidade interessante, uma qualidade bem próxima, bem precisa, né, vamos dizer assim, pelo volume de produção que é entregue. Então, essas são as vantagens do processo de estampagem, as principais vantagens aí que tendem muitos produtos a terem essa característica, né? E alguns desafios desse tipo de processo garantir o estiramento seguro, ou seja, eu vou trabalhar com as propriedades físicas do material, deformação elástica, deformação plástica, como deformar esse material para obter a forma requerida, sem que esse material rompa ou enrugue ou traga marcas aí para o produto, né? Garantir a isenção de marcas do produto, definir tamanho de blank, né? Com essa deformação plástica do material, como definir um blank otimizado, um blank especificamente necessário para determinado produto, sem muito material, sem menos material, para que não haja perca tanto de produto quanto de matéria-prima, né, excesso de uso de matéria-prima, garantir o dimensional, que é um grande desafio também, para quando for feita as partes das montagens das peças que são estampadas singelamente, né, são separadas, como garantir o dimensional para que tenha um conjunto bem montado aí, né? Previsão de comportamento dos materiais, né? Nós temos uma gama de material muito grande hoje em dia, e isso acaba trazendo grandes desafios para os profissionais que atuam nessa área, né? E garantir um processo estável, né? Uma vez que os materiais cada material tem a sua característica, apesar das normas regerem as classes de materiais, há uma margem de variação de componentes, de elementos, né? Elementos de liga dentro da chapa, no que acaba refletindo no comportamento do material em deformação plástica, elástica, ruptura, e isso acaba influenciando no processo, na troca de bobina, né? Na troca de lote de bobinas ali durante o processo, né? Então, uma das principais motivações para esse processo em si, né? O setor automobilístico é um setor que move muito o desenvolvimento de materiais, né, para esse tipo de processo, né? Nós temos aqui os carros que cada dia se tornam cada vez mais tecnológicos, mais leves, almejando assim um menor consumo, maior desempenho, a diminuição de emissão de carbono, né? A segurança do veículo com relação a eventuais acidentes e tudo mais, né? Com isso, com esses desafios, há todo um trabalho por trás ali da parte de engenharia, de selecionar os materiais adequados, que atendam essas normas, que tragam a alta performance dos seus produtos, com os designs mais arrojados, né, e atendendo até mesmo a segurança em si. Então, dentro de um veículo, nós temos várias classes de carros e várias classes de materiais, do qual são selecionados especificamente para objetivos, né? Algumas regiões que deformam mais, outras regiões que precisam ser mais rígidas por conta da segurança. Então, são características de materiais diferentes
consequentemente, isso vai impactar no processo de manufatura e como prever isso, né? Como é feito esse desenvolvimento, né? Antigamente, esse tipo de desenvolvimento era desenvolvido o carro, nós tínhamos o produto, as peças que eram metálicas que passam pelo processo de estampagem, era feito um protótipo de uma ferramenta para esse tipo de processo, já fisicamente, né, tendo como base o produto, e aí eram se estampados as primeiras peças para fazer os ajustes desses produtos até que atingisse o produto final. Dentro desse cronograma, né, dessa tentativa e erro, né, se perdia muito material, o prazo de entrega dos produtos eram muito longos, e dentro disso daí, com o advento de novos materiais mais tecnológicos, veio os desafios para esse tipo de manufatura, e junto com isso veio a simulação para que os profissionais possam desenvolver esse tipo de processo, de produto, no mundo virtual, reduzindo-se assim o custo de matéria-prima, custo de maquinário, tempo de projeto, entre outros fatores aí, né? Então, demos uma explanada sobre o processo de estampagem e as motivações, as principais motivações, né? E agora eu vou apresentar para vocês o grupo Autoform, o que a Autoform tem a oferecer ao mercado, né? Com relação a esse tipo de processo, né? A Autoform é uma empresa que foi fundada em 1995 em Zurique, Suíça, né? Com o intuito de desenvolver soluções em software para esse tipo de manufatura, né? Para o processo de estampagem, justamente para que os profissionais possam desenvolver produtos mais arrojados, com materiais com alta performance e atingir assim a alta performance assim dos seus produtos aí, trazendo um diferencial aí para os seus produtos, né? Então a Autoform é uma empresa que desenvolve soluções em softwares para simulação desse tipo de processo, né? De estampagem, diferente de alguns outros softwares que utilizam elementos finitos como o trabalho, né, dos seus desenvolvimentos, com diversas aplicações, como fluidos, estruturas, forjamento, entre outros. Aí, a Autoform trabalha única e exclusivamente com a conformação de chapas, né? E dentro desse ramo aí, nós atendemos desde o setor automobilístico, aeroespacial, bens de consumo, entre outros. Todos os segmentos que têm o envolvimento de manufatura por conformação de chapas e armação, conjuntos soldados, a Autoform tem tecnologia para disponibilizar, para auxiliar nesses desenvolvimentos aí. E nós atendemos desde a manufaturabilidade do produto, estimativa de custo de ferramental, as ferramentas que irão produzir esse tipo de produto. Nós temos recursos CAD, como vocês bem devem conhecer, para o desenvolvimento dessas ferramentas de análises, validação e otimização de processo, suporte a tryout e produção, que vai ficar mais claro um pouquinho mais à frente da apresentação. Então, falando um pouco mais da Autoform, as simulações abordam questões complexas, como eu havia comentado, né, com o advento de novos materiais, com o advento de normas, né, globais aí, de menos emissão de poluentes, né, carros mais seguros, até mesmo esses carros elétricos contêm uma carroceria que tem componentes metálicos que passam por esse tipo de processo, né? Com esses adventos de materiais com os designers mais arrojados, com materiais mais tecnológicos e tudo mais, se viu a necessidade de implementação da simulação para que o desenvolvimento desses produtos sejam mais eficientes, né? Um autocontrole desse tipo de manufatura, né? Prever o comportamento desses materiais utilizados nesse tipo de processo, reduzindo, assim, o prazo de entrega de projetos e uma alta performance na produção. Então, um pouco aqui nós entramos na parte da atuação da Autoform globalmente falando, né? Como havia comentado, nossa matriz fica localizada na Suíça, foi fundada em 1995. O desenvolvimento do software é distribuído entre a Suíça e a Alemanha. Nós temos 4 escritórios na Alemanha, um na Suíça,
e onde fica distribuído todo o desenvolvimento da tecnologia com base nos requests, né, nas solicitações dos nossos clientes e da evolução do mercado com relação a esse tipo de manufatura, né? E ao longo dos anos, a Autoform vem crescendo e distribuindo essa tecnologia no mercado aí, chegando aqui no Brasil em meados de 2001, né? 2001 o Autoform era distribuído por uma empresa representante da Autoform. Em 2011, nós abrimos o primeiro escritório da Autoform aqui no Brasil, localizado em São Bernardo do Campo, próximo aí da Volkswagen aqui da Anchieta e a antiga Ford aqui, né? Só para vocês entenderem um pouco mais da atuação da Autoform globalmente, né? Nós temos aqui os pontos vermelhos, né? Onde indicam os nossos escritórios, né? Qual é a estratégia da Autoform? Os países que têm uma demanda de desenvolvimento, uma maior demanda de desenvolvimento de produtos, tem um escritório para atender aquele mercado nesse segmento de produtos estampados e armação de carroceria. Nos pontos amarelos, nós temos os nossos representantes, né, que são suportados pelos escritórios mais próximos, que são esses representantes que atendem aos mercados que têm uma demanda menor de desenvolvimento desse tipo de produto, né? Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, somos nós que atendemos na distribuição e suporte desse tipo de tecnologia, né? Aqui um pouco falando do nosso histórico, né? Nada mais justo que quando nós falamos de uma tecnologia ou de qualquer outro produto, é sempre bom compartilhar referências, né? E aqui está nossas referências globais e locais, né? Estão aqui os nossos clientes que são globais, alguns clientes locais, né? Que não têm outras unidades em outros países, né? Nós temos aí mais de 3.500 profissionais utilizando a tecnologia Autoform para esse tipo de processo, né? Mais de 1.000 empresas utilizando essa tecnologia, distribuído em 50 países aí, né? Vocês podem ver aqui, nesse histórico de clientes aqui, não estão todos, mas são os principais aí, né? Vamos se dizer assim, estão entre montadoras, fornecedores de montadoras, ferramentarias, usinas elétricas, usinas que produzem aços, né? Escritórios de projetos, entre outros aí. Aqui falando um pouco, agora nós vamos entrar na parte da simulação aplicada a esse tipo de processo, né? O porquê da simulação, como é feito isso e quais os resultados que são obtidos com esse tipo de desenvolvimento, né? Entrando um pouco mais a fundo sobre as motivações desse tipo de processo, como eu havia comentado, o uso de novos materiais requer uma análise mais aprofundada para que você preveja o comportamento desse material durante o processo de estampagem, né? Para que você mantenha uma produção contínua, com um produto preciso em um curto prazo de entrega de projeto e liberação de produção, né? Geometrias mais complexas, como eu havia comentado, nós temos o fator matéria-prima, que são materiais cada vez mais tecnológicos. E geometrias mais complexas, essa soma nos traz grandes desafios nesse tipo de processo, né? Qual será o comportamento desse material? Será que o desenvolvimento da minha ferramenta vai atender esse produto? Se eu trocar o lote de bobina, que eventualmente vem com algumas pequenas variações de propriedades, será que minha ferramenta vai atender, vai produzir esse componente, esse produto? Né? Então, temos esses fatores aí que a simulação vem para auxiliar nesse tipo de tarefas aí. Novos processos, né? Como eu havia comentado anteriormente, como nós demos uma explanada nos tipos de processo de estampagem, aqueles são os processos mais comuns, né? De ser encontrado aí nesse tipo de indústria. Nós temos processos novos como processos a quente, né? Que utilizam-se de materiais de ultra alta resistência, né? Esse tipo de material exige um tratamento especial, onde é aquecido
a chapa metálica ali, para que possa ser feita a conformação, como vocês podem ver aqui, essa é uma coluna B, que fica nessa região do carro aqui, né? Então, esse material é um material de alta resistência para manter a estrutura do carro e manter a integridade dos condutores e dos passageiros, né? Então, esse tipo de processo, o blank é aquecido, consequentemente, as propriedades do material são modificadas, né? E durante a conformação, esse material é refrigerado até atingir uma outra fase da matéria-prima, do qual traz uma dureza maior para esse produto, atendendo, assim, a performance que ele tem que exercer no carro, garantindo a segurança do carro, né? Então, temos processos novos aí, como hot forming, patchwork, entre outros processos que atuam com blank maior, soldado com blank maior, eu digo, com uma espessura maior, com blank com uma espessura menor. Então, tem outros processos aí mais inovadores aí que exigem um pouco mais da simulação para auxiliar nesse tipo de desenvolvimento desse processo. Então, mais algumas motivações aqui: custo ferramental. Custo ferramental é algo que relativamente não é barato, né? Não é barato, levando em consideração você desenvolver um ferramental e fazer os ajustes nele com uma ideia, com a postura de tentativa e erro, né? Estampa uma peça, não atingiu o objetivo, dá uma modificada na ferramenta, dá uma ajustada na ferramenta, até que você atinja o produto final. Antigamente, acabava se perdendo algumas ferramentas nesse meio desse processo de desenvolvimento, né? E só para vocês terem uma noção de valores de ferramental, né? Nós temos ferramental que vai desde R$1,5 milhão até 20 milhões de reais, né? 15 milhões de reais. Levando em consideração 20, 15 milhões de reais, comparados com ferramentas que são desenvolvidas na Europa, né? Alguns anos atrás, recebemos um diretor nosso aqui que acompanhou a gente em alguns clientes nossos, e em meio a algumas discussões que nós tivemos, nós questionamos, só a título de curiosidade, para saber quanto que custava uma ferramenta de uma lateral de um carro, né? Essa lateral do carro, a parte estrutural, né? Não essa parte externa, mas a parte estrutural, ela é feita com uma ferramenta. E essa é uma das ferramentas mais caras desse tipo de produto, que é o carro, né? E nós questionamos ele se ele tinha uma ideia de quanto que seria essa ferramenta na Europa, e ele chegou a comentar que chegaria a algo em torno de 4 milhões de euros, né? Se a gente converter isso para reais, vai dar um valor expressivo, né? Mas nada que o volume de produção não possa suprir esse investimento, né? Mas, enfim, a questão é que os métodos antigos de tentativa e erro e acabar perdendo a ferramenta em meio desse desenvolvimento acarretava em custos, né? Como, por exemplo, uma lateral. Imagine você fazer os ajustes e acabar perdendo uma lateral, uma ferramenta de uma lateral. Então, você acabava perdendo aí, nos dias atuais, 4 milhões de euros. Então, a simulação também veio para auxiliar esse tipo de processo nos custos dos ferramentais, estimar um custo mais preciso, de forma que, ao longo da produção, você consiga abater o valor do investimento dessa ferramental, que esse ferramental consiga atender um volume de produção que tenha um tempo de vida útil, de forma que ele abata o valor investido na ferramenta, né? Padronização dos processos, né? Manter todo o controle e padronização desses tipos de processos. São N processos, são N ferramentas, dependendo da ferramentaria, dependendo do projetista, né? E aqui, como eu tinha comentado, os prazos, né? Hoje, os prazos estão cada vez mais curtos para os lançamentos de produtos novos, sejam eles de carros, sejam eles de bens de consumo, né? A competitividade do mercado está cada vez maior, então, requerindo aí desenvolvimento
massivo, aí, grande desenvolvimento de novos produtos para que mantenha-se essa competitividade entre empresas aí. E nada mais conivente que você ter recursos que possam auxiliar nesses desenvolvimentos mais assertivos e mais rápidos aí, né? Característica de um software de simulação, né? O ciclo de trabalho no Autoform, nesse caso aqui que nós estamos abordando, né? Nós temos uma análise prévia, onde eu tenho o produto, eu tenho a geometria do produto, desenvolvida pelo engenheiro de produto, né? Esse produto é desenvolvido com algumas requisições técnicas ali durante o desenvolvimento de determinado produto. O engenheiro de produto não necessariamente conhece do processo de manufatura, então ele vai atender os requisitos de performance do produto em si, para que o produto foi planejado. E aí esse produto é passado para os especialistas de processo de estampagem, né? E dentro disso aí, pode haver produtos que acabam não sendo aderidos, né, ao processo de estampagem, né? Esses produtos podem ter materiais um tanto quanto complexos, geometrias que acabam não sendo atendidos pelo processo de estampagem, onde pode haver alguma requisição de mudança de produto, ou eventualmente esse produto teria que ser feito por um outro tipo de processo, um outro tipo de material, né? Então, temos uma análise prévia para a formabilidade desse produto, né? Temos o estudo da matemática, né? O estudo do uso da matemática, da matéria-prima, né? Temos o produto, a geometria, temos a matéria-prima, definição do processo, né? Preparação das geometrias das ferramentas que irão produzir esse produto, execução das simulações para validar esse processo, né? E avaliação dos resultados para a liberação da produção, né? Tanto a produção da ferramenta, né, a montagem, criação da ferramenta, quanto para a liberação da produção em massa desse produto. Então, explanei mais ou menos como funciona a característica e a linha de raciocínio do software de simulação. Aqui nesse diagrama, é um diagrama bem interessante que nos traz o ciclo de desenvolvimento de uma peça estampada, né? Dentro desse ciclo, né, desse diagrama, dentro desse ciclo, nós temos 7 tarefas que, eventualmente, uma peça estampada vai passar, né, por essas tarefas. Não necessariamente que essas tarefas, que essas tasks, vão ser feitas todas em um local só, por exemplo, todas numa montadora. Algumas peças são feitas internamente, outras são fornecidas por fornecedores, né? Que são feitas as suas análises principais são feitas dentro da montadora e algumas das análises de manufatura, essas coisas são feitas por fornecedores que apresentam essas análises para as montadoras, no caso em específico aqui. Lógico que isso também é aplicado a bens de consumo também, eles eventualmente vão passar por esses tipos de tarefas, e aonde que a gente vai explanar um pouco mais aqui para vocês entenderem esse tipo de manufatura, né? Então, na primeira parte aqui, nós temos a parte de viabilidade do produto, onde nós vamos verificar a viabilidade desse produto por parte da engenharia de produto, né? Então, nós temos aqui, na primeira tarefa, onde o engenheiro de produto vai desenvolver o produto com base nas especificações daquele produto, né, geometria, determinada geometria vai entender um determinado esforço, um determinado trabalho que esse produto vai passar ao longo do seu ciclo de vida, né? E para esse primeiro desafio aqui, é feito o desenvolvimento do produto e na simulação tem um recurso de simulação mais rápida, de forma que possa demonstrar para o engenheiro de produto que a geometria que ele desenvolveu, ela é factível para o processo de estampagem, né? Esse produto consegue passar por um processo de estampagem, né? Os principais desafios dessa etapa é desenvolver produtos manufaturáveis pelo processo de estampagem e tempo de respostas, né? Como seria, sim, a simulação, né? Eu desenvolveria um produto,
não necessariamente o engenheiro de produto tem o conhecimento de manufatura, e ele teria que interagir com uma pessoa, um profissional que tenha conhecimento do processo de estampagem, para dizer para o engenheiro de produto que aquele produto que ele desenvolveu, ele é possível ser feito pelo processo de estampagem. Imagine o tempo que se gastaria nessa comunicação e nessa fase de desenvolvimento, né? Então, a simulação, dentro do Autoform, especificamente falando, nós temos um recurso que traz, né, você importa a geometria desenvolvida em qualquer CAD, seja CATIA, NX, SolidWorks, entre outros aí, você traz esse produto para dentro da plataforma, do Autoform, você adota o material, a especificação, que tipo de material que vai ter dedicado para aquele determinado produto, né? E dentro dessa análise, entre geometria e característica do produto, eu já consigo ver as regiões que vão ter complicações no processo. Ou seja, as regiões vermelhas aqui, eu sei que elas tendem a romper durante um processo de conformação, né? Durante um processo de repuxo. As regiões verdes são as regiões que vão ter um estiramento seguro, que vão chegar na deformação plástica do material sem que eu ultrapasse o limite de ruptura desse material, né? Que é a condição ideal para o processo de estampagem, né? Mas é um grande desafio você trabalhar nessa região não elástica e na região plástica, entre a região de não ruptura e a região elástica. Porque a região elástica não é o objetivo desse processo, né? Nós temos aqui as regiões cinzas que não atingiram a deformação plástica. Porém, no processo de estampagem, para materiais de aço, quando você não atinge a deformação plástica, você tem um retorno, se vocês se recordam dessa matéria, né, na fase de engenharia, no gráfico tensão e deformação de materiais, quando você exerce uma força que esse determinado material atinja dentro da região elástica, quando você para de exercer essa força, ela tende a retornar o seu estado normal. Então, esse estado normal acaba trazendo um retorno elástico, ou seja, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um produto aqui, onde eu vou deformá-lo 90 graus, e se eu não atingir a deformação plástica desse material, em determinada região, ele vai ter um retorno elástico de acordo com as tensões do material, né? Então, essa região elástica, ela não é uma região interessante para esse tipo de processo, né? Então, é possível identificar isso durante a simulação também. E as regiões azuis aqui são as regiões que tendem a ter compressões. Essas regiões que tendem a ter compressões tendem a ter defeitos de superfície como rugas, né? Então, nessa primeira análise aqui de desenvolvimento de produto, nós conseguimos identificar esses tipos de características desse tipo de processo, nesse tipo de produto, considerando esse material, né? Mas, como eu havia comentado que alguns engenheiros de produtos não necessariamente conheçam desse tipo de processo, já é um adianto nessa fase de desenvolvimento para que eles possam discutir com o engenheiro que entenda do processo de manufatura para dizer que essa região que está vermelha aqui, que está falando para o engenheiro de produto que vai romper, essa região ele consegue fazer em outras fases do processo de estampagem, né? Eu não tenho só uma fase que seja o repuxo. Às vezes posso fazer duas fases, dois estágios de repuxo, de forma que eu consiga atender essa região sem que ela rompa, né? Há toda uma estratégia ali que você envolve para trabalhar com a característica física do material, de forma que você possa atender o produto final ali. Então, eu consigo ter todas essas análises aqui primárias, né? De forma que eu possa auxiliar a engenharia de produto a fazer modificações ou não, cantos vivos, contra-saída é ângulo negativo, visto que a gente viu na primeira slide que a prensa trabalha no percurso vertical, tem alguns produtos que têm umas regiões referente a vertical aqui negativos, que eu não vou conseguir trabalhar se ele tiver com um ângulo negativo aqui.
Então, ou eu tenho que mudar a posição da peça em alguns processos, ou eu tenho que modificar o balanço da peça, né, a região onde eu possa trabalhar com ela sempre na mesma posição, porque uma vez modificar as posições é possível, mas os profissionais dessa área tentam evitar esse tipo de movimentação durante o processo para que não ocorra nenhum tipo de problema ou algum desenvolvimento a mais nessas ferramentas para que possam atender essas variações, né? Então, nessa fase eu já consigo prever isso, além de prever o blank mínimo aqui, ó. Essa linha verde aqui indica o blank, a quantidade de matéria-prima, a quantidade de chapa, o tamanho de chapa que eu preciso para conformar esse produto aqui, né? Esse também é um grande desafio, até mesmo na fase de orçamento que vocês vão ver aqui daqui a pouco, porque eu preciso estimar um blank ideal, que não seja nem a mais nem a menos, porque se eu estimar um blank a mais, ele vai ter um custo maior, né? Se você comparar o volume de produção, que é um volume muito grande, você vai ter desperdício de material e qualquer economia que você tiver de material durante esse tipo de processo é um impacto muito grande em termos econômicos, tanto no projeto quanto no produto final, né? No custo do produto final, né? Até mesmo no custo da ferramenta. Então, temos informações interessantíssimas nessa primeira fase aqui, né? Eu citei aqui a maioria dos recursos para essa fase, e os departamentos envolvidos na aplicação dessa tecnologia é suporte à engenharia de produto, né? Voltando lá para o nosso diagrama, feito a análise de viabilidade do produto e processo de estampagem, nós vamos passar para a segunda fase de desenvolvimento do produto, onde eu vou planejar como esse produto vai ser manufaturado e quais são os custos da manufatura, quais são os custos da produção desse produto, né? Levando em consideração o material, levando em consideração os estágios que esse produto vai passar até atingir o produto final, levando em consideração a utilização de energia do maquinário, todos os fatores que envolvem a produção desse processo, eu consigo parametrizar dentro do software de forma a trazer um resultado do valor de ferramenta que vai utilizar, as ferramentas que vão utilizar para atingir aquele produto, custo de matéria-prima para determinado volume de produção e o custo de produção, né? Então, vamos supor que eu tenho esse produto aqui, eu tenho um blank já estimado, como eu havia comentado, que será necessário que aborde um blank ideal, não a mais, não a menos para não prejudicar o produto durante o processo, né, e acabar descartando o produto, ou a mais, de forma que eu tenha desperdício de material, né. Feito isso, esse produto pode ser repuxado e haverá os processos de corte para que você tenha o contorno do produto, os processos de furações. Então, todos esses tipos de processo, conformação, né, que é o repuxo, corte, furação, flange, que você dobra uma aba, todos esses processos não são feitos em um único só processo, né? Uma operação eu faço um repuxo, a outra operação eu corto uma região, outra operação eu corto outra região, e outra operação eu faço uma furação, ou seja, são divididas essas fases de processo justamente pela característica do processo, né? Pela característica de maquinário que você tem no seu parque fabril, né? De não exigir tanto esforço do seu maquinário, né? De forma que as ferramentas consigam atender esse produto em um custo menor, né? Em uma eficiência maior aí, né? Então, nessa fase, o engenheiro de orçamento, falando assim do mercado de automobilístico, as montadoras desenvolvem os produtos, né? Uma parte desses produtos são feitos internamente, as outras partes geralmente são partes estruturais do carro, são produzidas, entregues pelos fornecedores, né? Onde as montadoras disponibilizam esses projetos novos para o mercado, de forma a nomear
as empresas que irão fornecer esses produtos internos desse carro, né? E dentro disso, há toda uma correria, né? Uma fase, uma disputa, vamos dizer assim, dessas empresas de ganhar esses projetos para poder desenvolver esses produtos, fabricar esses produtos e entregar para a montadora para ter os seus ganhos ali, né? E com isso, os prazos são menores, né? Cada vez os prazos são menores, mais enxutos. Agora, imagine você levar em consideração uma geometria como essa daqui, bem arrojada. Levar em consideração características físicas dos materiais, né? E estimar uma produção em um curto espaço de tempo, quanto mais rápido eu entregar o meu orçamento de produção de ferramental, de matéria-prima, mais rápida a resposta que eu der para a montadora, maiores são as chances de eu ganhar esse tipo de projeto e até outros projetos a mais, né? Tem clientes nossos que falam que recebem 15 produtos para orçar em 2, 3 semanas. Imagine você orçar um processo de manufatura seguro, que você não vá sofrer nenhum gasto excessivo, um processo assertivo de 15 peças em 3 semanas, levando em consideração matéria-prima, geometria, qual processo que esse produto vai passar, até entregar um produto, um processo assertivo, sem que eu tenha que tirar do bolso, a empresa tenha que tirar do bolso para uma eventual falha no planejamento desses processos, né? Então, a simulação vem justamente para auxiliar mais nesse parâmetro aí também, né? Nessa fase de orçamento, que é essa fase que eu comentei aqui com vocês, os principais desafios são verificação de factibilidade do produto, se o produto é factível ou não para o processo de estampagem. As fornecedoras também fazem esse tipo de análise, né? Estimar um blank ideal, de forma que não tenha gastos excessivos e nem que eu tenha menos blank, menos material que comprometa o meu produto durante o processo de estampagem. Um orçamento seguro e capacidade de resposta rápidas, né? 15 peças para orçar, entregar os seus processos planejados e assertivos num espaço de tempo de 3 semanas é muito corrido, Então, esses são os principais desafios dessa fase. Os recursos aqui, você pode, uma vez que você fez lá a análise de formabilidade de produto, se o produto é factível para o processo de estampagem, nele eu já estimei o blank mínimo, levando em consideração as características mecânicas dos materiais para esse tipo de processo. Então, eu já tenho um volume de aço que eu preciso para um determinado volume de produção, né? Estimei, eu planejei quais operações, né, que esse produto vai passar até atingir o produto, até essa matéria-prima vai passar para atingir o produto final, né? E dentro de tudo isso, uma vez que eu planejei, já estimei já fiz essa análise de conformabilidade de produto, viabilidade de produto, o software já entrega para mim, uma vez parametrizado, uma vez que eu input os dados de maquinário, de tempo hora máquina, tempo hora de operador, tempo de engenharia, tempo de montagem de ferramenta. Uma vez que eu tenha todas essas informações que já tem dentro dessas empresas, todas as empresas têm essas informações já para poder estimar esses custos. Uma vez que eu imputo essas informações dentro do software, o software já vai me trazer automaticamente os investimentos, os gastos que eu vou ter com esse tipo de processo, levando em consideração o tamanho de ferramenta, levando em consideração o tempo de engenharia, o tempo de usinagem dessas ferramentas. Então, nós temos todos os recursos ali, levando em consideração quantidade de matéria-prima, para que eu possa entregar um orçamento seguro, né, para essas clientes, que no caso são as montadoras, né? Os principais desafios dessa fase, né, verificação de factibilidade de produto, como eu havia comentado já naquela fase 1, que também é feita uma pré-análise na fase 2, que envolve já a pessoa, o profissional que conhece esse tipo de processo, né? Orçamento seguro e dependência de projetos anteriores, similares, né?
Hoje, com novos materiais de geometrias mais complexas, as empresas que não aplicam o processo de simulação nos seus desenvolvimentos, ela acaba sendo dependente de processos similares anteriores, ou seja, geometrias similares que eles já produziram, já conhecem a característica daquela geometria, um material similar ao que eles já produziram com essa peça similar, com isso eles conseguem estimar esse processo aí, podendo oferecer os seus serviços para essas montadoras. Mas uma vez que você não tenha esse tipo de recurso na sua fase de desenvolvimento, você acaba tendo grandes desafios para desenvolver esse processo, né? Se você tem um material um pouco mais diferente, com uma característica diferente, com um produto com geometria diferente, já fica um pouco mais difícil você prever o comportamento desse material, sem uma simulação, né? Vai cair naquela velho hábito de fazer um protótipo, estampar e fazer os ajustes nas ferramentas, né? Isso aí vai levar um tempo maior e aí você acaba não tendo tempo suficiente para entregar esses recursos para a montadora. Ou seja, as empresas que não utilizam da simulação hoje, né, ou ela pega processos similares ou ela abre mão de processos novos aí, reduzindo as possibilidades aí de ganhos de projetos para dentro de casa, né? Os recursos eu já comentei aqui, o planejamento dinâmico, né? Qualquer mudança que eu fizer do processo aqui, eventual mudança que eu fizer do processo, automaticamente os custos vai ser atualizado aqui, de forma que eu possa gerar os relatórios e reportar isso para as montadoras, para os clientes, né? Sendo competitivo e rápido e mais assertivo nesse quesito aí. Departamentos envolvidos, engenharia de orçamento e planejamento de produção, né? Voltando aqui para o nosso diagrama, nós temos a fase 3, que é a fase de desenvolvimento, né? Uma vez que eu tenha o produto já aprovado pela engenharia de produto já planejado, seu processo de manufatura, as ferramentas já orçadas, quanto que eu vou gastar no projeto de cada ferramenta que vai, de cada operação até atingir o meu produto final. O custo de produção, já a segunda fase toda aprovada, eu vou passar para a fase de desenvolvimento, ou seja, o mesmo arquivo dentro do Autoform, né, falando assim, trabalhando nesse desenvolvimento dentro do Autoform, o mesmo arquivo que eu utilizei na fase de orçamento, eu posso usar o mesmo arquivo para o desenvolvimento das ferramentas, né? Ou seja, eu vou fazer um estudo mais minucioso desse processo que eu orcei. Obviamente que lá atrás eu preciso do conhecimento do profissional em processos de estampagem, deixando claro que mesmo com a simulação, se faz necessário o conhecimento do profissional para o processo de estampagem, para que ele possa alimentar o software bem alimentado, com informações reais, que ele possa representar no mundo físico, para que você tenha resultados satisfatórios aí. Então, feito essa validação, feito esse orçamento, eu vou desenvolver com base naquilo que for orçado, as ferramentas, as fases de produção desse produto, né? E rodar uma simulação completa. Ou seja, lá atrás eu tenho uma simulação mais rápida e simplificada. Adotado a simulação da parte de repuxo, que é a parte mais crítica desse processo de estampagem, né? Onde exige um trabalho maior com as propriedades do material. Então, e um estágio que apresenta mais assim, desafios, né, nesse tipo de processo. Então, eu consigo analisar uma visualização prévia desse produto com essa matéria-prima, e agora eu vou fazer uma análise de toda a fase de processo, ou seja, eu vou repuxar, eu vou cortar uma região, vou flangear outra, vou fazer uma furação, então eu consigo levar em consideração tudo isso nessa fase, levando em consideração aquilo que foi orçado. Então, eu vou fazer o modelamento das superfícies das ferramentas, vou analisar contra-saídas,
vou analisar ângulo de corte, se o ângulo está favorável ao sentido da minha prensa, se eu não tenho que tombar a peça durante o processo, né? O que eu posso fazer para evitar esse tipo de manuseio durante o processo, né? Quais são os resultados das operações seguintes que podem influenciar no meu produto final, né? Então, eu vou fazer toda essa análise nessa terceira fase, com base naquilo que eu sei, e vou obter os resultados, e dentro disso eu vou trabalhar para melhorar o meu processo, né? Então, os desafios dessa fase é o quê? Otimizar o tempo, né? Eu tenho que reduzir o tempo de desenvolvimento desse processo, né? De forma que eu consiga atingir os melhores resultados possíveis, com os maiores ganhos possíveis. Dependência de projetos similares, como eu comentei na fase anterior. Nessa fase, ainda assim, é dependente de processos similares àqueles que não utilizam a simulação, né? É imprescindível a experiência de profissional, né? Como experiência própria, como eu já trabalhei na indústria de estampagem, sempre tem aquele senhorzinho que tem uma bagagem extraordinária desse tipo de processo, que o coitado não pode nem tirar umas férias, porque precisa validar produto para liberar para produção, para ganhar projeto para a empresa, né? Sempre tem esse tipo de situação em empresas que não têm como ideal a implementação de novas tecnologias, né? A implementação de novos desenvolvimentos aí, né? Método tentativa e erro, que sempre trazem custos maiores do que um projeto mais controlado com o auxílio da simulação. Aplicação de materiais avançados, cada vez os materiais são mais tecnológicos, cada vez mais imprevisíveis, sem o uso da simulação durante esse processo de estampagem, né? Tempo de tryout, né? Uma vez que, se eu não tenho simulação, eu vou fazer um protótipo, vou estampar, se for uma peça, mesmo as peças similares, eu faço a ferramenta, se alguma coisa mudar, alguma geometriazinha mudar do produto, mesmo que seja grande parte do produto similar, já pode trazer dor de cabeça, dependendo do material, dependendo da geometria que foi modificada, né? E isso é ajustado lá no tryout, onde eu vou bater as primeiras peças antes de eu recebo as ferramentas já desenvolvidas e montadas fisicamente, coloco elas nas prensas, vou fazer as primeiras estampagens para ver os resultados e dentro disso eu vou fazer os ajustes. Nesses ajustes é que vão demandar mais tempo ou menos tempo, mais custo ou menos custo, entendeu? E aí a parte de custos aqui, né? Então, os recursos, foi o que eu comentei, é possível você modelar as geometrias das ferramentas, ter uma análise mais rápida se aquelas geometrias, se aquelas superfícies estão adequadas para aquele determinado desenvolvimento, porque uma vez desenvolvido, uma vez definido essas geometrias, são essas superfícies que foram simuladas que eu vou usar para usinar os aços ferramentas, né, que vão produzir essas peças. Então, eu vou usar isso como referência. Então, é imprescindível que eu tenha total cuidado ali no desenvolvimento dessas superfícies, né? Então, eu consigo ver a qualidade das superfícies, ver quais são as influências dessas ferramentas na matéria-prima, ver os resultados de dimensional, levando em consideração os retornos elásticos, os fenômenos físicos dos materiais, né? E, levando em consideração todos esses fenômenos aí do processo de estampagem, obter o meu resultado final e trabalhar para que eu atinja o melhor resultado possível, né? Departamentos envolvidos nessa fase, engenharia de manufatura. Então, nessa terceira fase, é onde eu vou pegar o que eu validei lá no orçamento, preparar a superfície das ferramentas e fazer a simulação e obter os meus primeiros resultados. E aí sim, dentro disso, voltando para o diagrama aqui, eu tendo o primeiro resultado da simulação como o processo como um todo, as fases 4 e 5 são as fases que eu vou validar, vou fazer melhorias nesse processo de forma a validá-lo para fabricação das ferramentas e, posteriormente, liberação para a produção.
Então, na fase 4, eu vou fazer a melhoria do processo, aonde eu vou ver uma determinada região da ferramenta que ela tem um comportamento que possa influenciar mais para frente no meu produto. Eventualmente, lógico, com volume de produção, você vai ter os desgastes da ferramenta. Com isso, vai implicar no dimensional da ferramenta, vai implicar na qualidade de superfície da ferramenta, não, do produto, né? Então, com isso, eu consigo prever já dentro do software, eu consigo prever também o que acontecerá se eu mudar um lote de bobina, né? Nós temos pequenas variações desse material, como eu bem comentei anteriormente, que influenciam no processo, e essas influências são consideráveis, né? Tão consideráveis que podem até parar a minha produção por algum um defeito no produto que possa aparecer ao longo da produção. Então, eu vou desenvolver esse produto, eu vou desenvolver esse processo, vou melhorar esse processo com base nos resultados da minha simulação como um todo, da simulação que foi feita com base no orçamento, e vou fazer melhorias. O que eu posso melhorar nessa ferramenta? Que eu posso diminuir um tamanho de blank. O que eu posso melhorar nessa ferramenta para manter uma produção contínua? O que eu posso melhorar nessa ferramenta para trabalhar com a máxima eficiência na característica plástica do material, sem que ele rompa e sem que ele mantenha regiões na fase elástica, para que não tenha um retorno e não tenha que compensar a ferramenta para que atenda aquele retorno, né? Só para vocês terem uma ideia, compensação de ferramenta, que é a parte 5, eu vou deformar o produto em uma certa região, ela vai ter o retorno elástico normal, conforme as características dos materiais, as tensões que ele vai exercer, com alívio dessas forças, né? E, consequentemente, ele vai sair fora do dimensional. Ou seja, eu tenho que fazer uma deformação na geometria da ferramenta, de forma que ele supra esse retorno elástico, ele vai deformar um pouquinho a mais para dentro, vamos dizer, de modo figurado, né? De forma que, quando ele vai voltar na posição que eu preciso, no dimensional que eu preciso, né? Então, todas essas características, todas essas situações, eu preciso prever na simulação. Então, aqui, essa fase de melhoria sistemática do processo, os desafios são otimizar o tempo de trabalho, tempo de projeto, dependência de projetos similares, né? Se eu não tiver simulação, eu não consigo abranger outros produtos diferentes aqui. Imprescindível o profissional, imprescindível o conhecimento profissional, né? Sendo que, se eu não uso a simulação, tem que ter o profissional que já tem o conhecimento desse tipo de processo, né? Método de tentativa e erro que acaba exercendo um gasto considerável nesse tipo de tentativa e erro, geometrias mais complexas, aplicações de materiais avançados, tempo de tryout e custos. Esses são os principais desafios dessa fase também. Os recursos, eu consigo fazer todas as análises, mudar um ângulo de parede de um repuxo, mudar o sentido de conformação daquela bobina, né? Entre outros N fatores que eu possa controlar o pisador do prensa-chapas, de forma a controlar o escoamento do material para que ele não rompa, para que ele não enrugue e para que ele trabalhe na região plástica do produto, atingir um produto seguro ali na deformação plástica. Então, tem todos esses fatores que possam influenciar que eu consigo melhorar nessa fase de melhoria do processo, né? O que eu posso melhorar nesse processo para ter como ganhos durante a produção, né? Então, passando da fase 4, uma vez que eu fiz a melhoria, mudança de ângulo de uma parede, de um repuxo, mudança de raio, mudança de quebra-rugas, esses parâmetros de projetos de ferramenta, né? Eu vou para a fase 5, é onde eu vou fazer a compensação da ferramenta, né? Essa fase é feita por praticamente todos os produtos, né? Apenas aqueles produtos que não exigem uma deformação ou não têm uma característica tão elevada assim em termos de
de resistência, ela não, esses materiais mais suaves não têm um retorno elástico tão grande e acaba atendendo, algumas vezes, já sem compensação. Mas a maioria das vezes é utilizada a compensação das ferramentas de forma que supra esses retornos dos alívios de tensões do material, né? Então, nessa fase, eu vou fazer a compensação das ferramentas, levando em consideração todas as etapas que essa matéria-prima vai passar do produto, né? Com todas essas fases de corta, dobra, repuxa, todas essas fases acabam influenciando no comportamento do material, que consequentemente vai acabar distorcendo algumas regiões, que vai acabar tirando esse produto do dimensional e aí conflitando ali na parte de montagem dele, né? Feito isso, feita a compensação dessas ferramentas, né? Feitas as compensações das ferramentas, eu posso liberar para usinagem e produção, né? Os principais desafios dessa fase também, otimizar o tempo, né? Imagine o tempo que você gasta para compensar essas ferramentas, ou seja, você vai prever o retorno que aquele produto vai ter, levando em consideração a característica do material, e você vai ter que analisar a superfície da ferramenta de forma a deformá-la, porque você vai usar aquela superfície como uma referência para a usinagem da ferramenta, né? Para o molde daquele produto. Então, você vai ter que deformar aquela região daquela superfície de forma que ela vai absorver essa variação do material, né? Conforme o comportamento do material. Então, isso leva um tempo muito grande quando não se tem o uso da simulação, né? A não ser que seja projetos de estampagem mais simples, né? Com materiais mais simples, né? Então, otimizar o tempo, dependência de projetos similares, são basicamente os mesmos desafios das etapas anteriores. Imagine você ir juntando o tempo de desenvolvimento de cada fase disso daí, o quanto que isso não vai acarretar na entrega do produto e da produção final aí desses processos aí. Recursos utilizados, consigo prever quais são os retornos que o material vai ter, levando em consideração as características do material, a deformação que ele vai ter e quais as regiões que vão sofrer mais com isso. Com base nisso, compensar as ferramentas de forma a suprir essas regiões que vão sair eventualmente da diminuição. Dentro dessa análise, eu já consigo analisar quais são os fatores que vão influenciar nesse retorno, né? Na simulação, eu consigo ver se eu mudar um quebra-rugas, uma geometria que é utilizada na ferramenta para restringir o material de forma que eu trabalhe mais com a deformação dele, não com o fluxo dele, mas com a deformação dele. Fluxo, os dois têm o fluxo de material, mas eu vou reter mais o material para que ele estire mais, que eu tenha a deformação plástica desse material. Ou seja, eu consigo, na simulação, prever quais as regiões quais os quebra-rugas que vão influenciar naquela região, quais são as geometrias da ferramenta que vão influenciar naquela região. Então, para isso, eu tenho os recursos de simulação para me auxiliar no ganho de tempo, no ganho de mandar as referências para a usinagem da ferramenta já assertivas, né, para que eu tenha os ajustes mínimos possíveis durante o tryout ali, né. Essa é a fase 5, né. Os departamentos desenvolvidos são engenharia de manufatura também, né. Feito a parte 4 e 5 dessas fases de desenvolvimento do produto, nós vamos passar para a parte de suporte a tryout e produção, né. Suporte ao tryout, eu tenho meu processo de manufatura aprovado, tenho minhas ferramentas já compensadas de forma a atender as dimensões, né? E agora eu vou auxiliar o tryout trazendo para o software situações que possam influenciar no meu produto. Ou seja, até aqui onde eu falei, para a utilização e recebimento desses resultados, eu usei valores nominais até aqui na simulação. Ou seja, propriedades mecânicas de material,
limite de escoamento e ruptura, né? Eu usei valores nominais, né? Que no caso físico não é o que acontece, né? As usinas produzem materiais com normas que há variações de materiais, margem de variações. Eu tenho materiais que podem variar de 20% para mais ou para menos de propriedades mecânicas, né, de escoamento e ruptura, limite de escoamento e ruptura. E isso vai influenciar no meu processo, né? Espessura de matéria-prima, a espessura de matéria-prima também pode variar, né? A espessura pode variar um décimo para mais, um décimo para menos. Então, essa diferença de espessura também influencia no meu processo, de forma que a ferramenta pode acabar não atendendo o volume de produção, possa trazer problemas para o meu produto, né? Então, eu vou trazer cenários que possam influenciar nesse processo, de uma forma que, quando eu receber as ferramentas usinadas, né? Veja bem, eu já autorizei, já aprovei o processo de manufatura, já autorizei a usinagem da ferramenta, né? Dentro disso, as ferramentas já estão sendo usinadas nos seus nominais ali. Agora eu vou fazer uma análise prevendo essas variações de forma que eu mantenha informado a usinagem dessas ferramentas de fazer as modificações necessárias que atendam essas variações, né? Ou seja, propriedade mecânica veio na mínima, né? 20% a menos do que o nominal. O que vai acontecer com o meu produto? Eu vou fazer todo esse mapeamento, 20% para mais, espessura vem para mínima, espessura veio para mais, veio em meio termo, né? Lubrificação, a viscosidade de lubrificação veio tanto. Então, todos esses fatores que influenciam no meu processo de estampagem, eu já prevejo aqui dentro do software de simulação, né? Levando em consideração rugosidade de chapa, rugosidade da superfície da ferramenta, o que isso pode influenciar no meu processo. Todos esses parâmetros eu consigo identificar de duas formas dentro do AutoForm. Uma manual, onde o profissional vai executar as modificações que ele acredite que vai influenciar no processo, né? Daí mais uma prova que é preciso o conhecimento do profissional para executar esse tipo de ferramenta, né? Imputar no software as informações necessárias que atendam essas necessidades, né? E trazer os melhores resultados para isso. Isso de forma manual. Ou cada vez que eu mudar um parâmetro, eu rodo uma simulação, isso vai me levar um certo tempo, dependendo da geometria do produto, né? Uma geometria mais complexa leva um pouco mais de tempo, uma menos complexa leva um pouco menos de tempo. Então, eu vou mapeando essas situações para que quando a ferramenta chegar no meu tryout, para liberação da ferramenta para produção, os ajustes finais para liberação para produção, na hora que eles chegarem com as ferramentas, eles irão fazer um checklist do resultado do que eles receberam de ferramenta, de geometria, de quebra-rugas, de matéria-prima, e aí com isso eles já têm um resultado já da simulação, um resultado da simulação, de forma que eles vão fazer os setups da ferramenta, da prensa, para que eles atinjam o resultado da simulação e já liberem para a produção o quanto antes, sem ter que ficar queimando a cabeça nos ajustes ali necessários para liberar para a produção. Então eu posso fazer isso manualmente, que leva um pouco mais de tempo, ou no AutoForm em si, especificamente no AutoForm, tem uma ferramenta chamada Sigma, onde você pode adotar esses parâmetros que você acredite que vai influenciar no processo e adotar a margem que esses parâmetros vão influenciar, né? Ou seja, eu havia comentado que tem normas que atingem 20% para mais ou para menos de propriedades mecânicas, de variação. Eu posso adotar dentro do software essas margens de 20% para mais ou para menos, né? O mesmo para espessura, o mesmo para lubrificação, o mesmo para raio de quebra-rugas, o mesmo para posicionamento de blank, que também posicionamento de blank, posicionamento da matéria-prima que vai utilizar ali na conformação, acaba influenciando no processo. Então, todos esses parâmetros eu consigo adotar uma margem, independente da margem que for adotada, para que eu rode uma simulação apenas,
vai levar um pouco mais de tempo, mas menos tempo do que seria manualmente, mudando cada parâmetro e rodando cada simulação. E aí, dentro de uma simulação só, com várias realizações, o software vai correlacionar todos esses parâmetros que a gente imputou e trazer os resultados da combinação de cada parâmetro em si. O que eles vão influenciar, a combinação deles, o que eles vão influenciar durante o processo. E com isso, eu posso determinar a geometria necessária que supra essas variações, né? Então, isso dá um ganho absurdo em relação à produção, né? Conforme eu havia comentado, como o volume de produção é muito grande, qualquer parada, qualquer desperdício de produto que eventualmente tenha um defeito por causa da mudança do lote de matéria-prima, né? Entre outros fatores que acabam prejudicando a produção, tem um impacto econômico muito grande nessas empresas. Então, prevendo tudo isso, eu tenho um ganho muito considerável. Ainda mais nos dias de hoje, devido à pandemia, que o preço do aço foi lá para cima, né? Imagine as empresas que têm como esse processo, o processo de estampagem, o ganho que eles têm utilizando dessa ferramenta para ter um processo mais assertivo, sem parada de produção. Uma parada de produção é um custo exorbitante para uma empresa, né? Eu que já trabalhei numa indústria de estampagem, quando se para uma produção é uma correria muito, muito exacerbada, né? Tem que resolver para ontem para liberar a produção, que isso tem um custo enorme. Então a simulação vem justamente para auxiliar nesses contratempos aí, né? Então, dito isso, entre as 6 e as 7, as tarefas 6 e 7, são todos esses fatores que eu havia comentado. Eu vou prever diversos cenários onde possa eventualmente vir a acontecer no real ali para mim, minando do que possa acontecer durante a produção e até mesmo acelerando o tryout ali, né, na liberação da ferramenta para a produção. Então, basicamente, assim, a gente entrou até aqui um pouco a fundo nesses tópicos, né? Tem o ciclo de desenvolvimento de uma peça estampada, é tudo isso aqui, né? Que vai desde a engenharia de produto até a liberação da ferramenta para a produção. E a Autoform, como atende toda a cadeia de desenvolvimento desse tipo de manufatura, hoje, né, atualmente, recentemente, ela vem abrangendo a outra fase dessa cadeia, que é a fase de montagem, né? Imagina que você tem os conjuntos que são feitos nas montadoras, que são feitos nos fornecedores. Dentro desses produtos, você tem os targets dimensionais, mas dentro desses targets, a variação de um pode, mesmo que esteja dentro do nominal, pode acabar implicando na variação de dimensional do outro, né? Eventualmente vai ter dimensional dentro do requerido pela qualidade, né? Dentro do aceitável, mas dificilmente, acho que por minha parte, quase que impossível você atingir nominalmente o produto do que você desenvolveu no CAD ali, né? Sempre tem algumas variaçõezinhas que tem os requisitos de qualidade ali, de dimensional que atendam aquela norma. Mas mesmo essas variaçõezinhas acabam conflitando lá na parte de montagem dos produtos, né? E nisso, considerando essas variações já que feito todo o mapeamento, todo o controle desse manufatura de cada produto, né? Você consegue já fazer dentro do Autoform as montagens e o que isso acaba influenciando nesses processos de montagem aqui. Todas essas fases que eu havia comentado com vocês aqui, nós temos casos, né, de sucesso que são relatados por empresas que utilizam a tecnologia, né? Por um blog, nosso blog, né, chamado Forming World, né? Então, cada fase que eu mostrei aqui para vocês tem no nosso blog relatos de empresas que aplicaram esses recursos aí e os resultados que eles obtiveram com esses recursos aqui, né? Nesse caso aqui, da Voa, é uma ferramentaria que tem ali na região
Sul, né, que utilizam a tecnologia não só para desenvolvimento, mas também para orçamento. Nesse caso em específico, eles falam da aplicação da ferramenta de estimativa de custo, o quanto de ganho que eles tiveram com a aplicação dessa ferramenta. Nas fases de desenvolvimento, nós temos aqui relatos de empresas também com essa parte de desenvolvimento, né? A Bruni é outra é uma empresa da região do Sul, ali, Rio Grande do Sul, que relata também que teve 80% de correlação das peças simuladas com as peças físicas, né? E são 100 peças simuladas ali, né? Temos outra empresa que também utiliza a tecnologia aqui no Brasil. Fora essas empresas, tem as empresas da Europa, da Ásia. Então, é um blog bem interessante para que quem tem interesse nesse tipo de segmento se intere dessas aplicações, desses casos aí de aplicações da tecnologia bem interessantes aí para vocês pesquisarem, né? Então, aqui, seguindo a apresentação, nesse diagrama, nessa fase aqui, é importante ressaltar quais são os ganhos que nós temos nesse tipo de processo. Ou seja, hoje nós temos um gap, né, ainda temos um gap nessa parte de controle de manufatura de cada produto, de cada peça feita para esse produto. Por exemplo, no carro, nós temos várias peças metálicas, né? E cada peça é produzida separadamente, algumas por alguns fornecedores, outras por outros fornecedores, outras pelas montadoras. Então, ainda há um gap de controle desses processos, né? Que é onde a simulação, né, em si, e a proposta da Autoform é manter o maior controle possível desses processos. Mantendo-se o maior controle desse tipo de processo, né, nós temos o PLM, que faz o controle e o gerenciamento de desenvolvimento do produto, né? Nós temos o Manufacturing Executive Systems, que é após o produto, né, o desenvolvimento do produto, e nós temos essa parte aqui de manufatura do produto. E nesse diagrama, que é o mesmo diagrama que eu estava apresentando para vocês, ele representa aqui o esforço que eu tenho. Aqui, a linha verde significa a capacidade, a flexibilidade que eu tenho de modificação de um projeto, de um produto, durante a fase de desenvolvimento desse produto, e o quanto de custo que eu tenho relacionado a essa modificação. Ou seja, nessa fase aqui, que é até a fase da compensação, nós estamos na fase virtual, considerando o uso da simulação. Dentro dessa fase da simulação, nessa parte virtual, nós temos uma maior flexibilidade de mudança de produto ou de processo, né? Porque nós temos tudo virtual, não temos nada físico, ou seja, nós não gastamos nada com o físico, não gastamos nada com aço, não gastamos nada com usinagem, né? Não temos as ferramentas prontas. Então, aqui, a capacidade de modificação de produto e de processo é muito grande e o custo é muito baixo. Agora, uma vez que essa ferramenta já foi manufaturada, já está pronta, né? E a ferramenta pronta para a liberação da produção, a possibilidade de você modificar um produto é muito menor, né? E qualquer mudança que eu fizer nesse produto, o custo é muito maior. Ou seja, porque se eu tiver que fazer uma mudança no produto com as ferramentas já prontas, como é que eu vou fazer a mudança desse produto alterando um ferramental que já está pronto? Muitas das vezes, essa mudança vai acarretar eu descartar um estágio de uma ferramenta e produzir outra. Então, os gastos são exorbitantes. Agora, imagine se eu analisar que esse produto não é factível para a matéria-prima que eu vou utilizar, para a geometria que eu vou utilizar, com as ferramentas já prontas. Ou seja, eu vou ter que descartar todas as ferramentas já prontas para fazer o tryout e liberação de produção, porque o produto não vai conseguir atender o volume de produção, né? Então, eu vou jogar tudo fora, então o custo é exorbitante nessa fase física aqui, né? Então, por isso que da importância do mundo virtual, a implementação desse conceito virtual, desenvolvimento virtual,
para que os custos daqui não impactam tanto assim, né? Os custos que eu tenho de investimento em tecnologia para engenharia e desenvolvimento é muito menor do que os custos que eu vou ter lá na frente, com os processos já planejados, com as ferramentas já em chão de fábrica, pronto para tryout e liberação. Então, aqui nesse slide, é importante ressaltar que o investimento na engenharia é crucial para que você tenha um ganho de capital muito grande no seu processo de manufatura. Imagine você envolvendo tudo isso para cada peça de um carro, de um produto estampado, né? De um componente estampado. Então, mantendo assim um fluxo contínuo, controlado e com ganhos consideráveis, né? Em um curto espaço de tempo. Então, essa é a proposta da simulação para esse tipo de processo. Voltando aqui o cenário, bom, já estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo, tá ok. Bom, pessoal, desculpe aí pela interrupção aí da apresentação, mas eu já estou finalizando aqui para vocês aqui. Então, voltando aqui o conceito de simulação empregado a esse tipo de processo, né? O cenário que estamos inseridos atualmente, né? Nós sabemos que o setor automobilístico é um dos setores que mais movem os desenvolvimentos aí no mundo, globalmente falando, né? Com carros elétricos, emissão de poluente zero, né? Carros autônomos, né? Compartilhamento de carros, desenvolvimento de novos materiais. Então, todos esses desenvolvimentos aí atuais acabam envolvendo o uso de ferramentas como essa de simulação para esse tipo de processo, né? Ou seja, eventualmente, se eu trabalhar com carro elétrico, a carroceria provavelmente vai ser de componentes metálicos, ou seja, eu vou utilizar o autoform para esse tipo de processo, né? E a implementação desse tipo de processo, todos esses desafios que nós temos aqui nesse slide, que são estudados atualmente pelas montadoras, né, exigem um processo de manufatura mais moderno, mais atualizado, mais controlado, né, mais autônomo ali, onde os ajustes possam ser feitos automaticamente. Nós estamos falando aí de fábricas inteligentes aí, com maquinários inteligentes, com tantas variações que nós havíamos comentado durante a apresentação. Essas variações com essas fábricas mais modernas vão ter os inputs dessas simulações e as próprias máquinas já vão fazer os ajustes das prensas, né, de ferramental, para que esses ajustes atendam à bobina que está entrando durante o processo de produção, né? Então, além disso, há desenvolvimento de novos produtos com espessuras menores para reduzir o peso do carro e aumentar a performance do carro. Então, todos esses fatores que eu acabei de comentar agora, nós estamos incluídos nesses desenvolvimentos novos e atuais aí, né? Então, essa tendência, né, é uma tendência, é um conceito que já vem discutido lá na Europa como o conceito VUCA, né, onde nós temos uma velocidade muito grande de mudanças, né, mudanças em termos de tecnologia, mudanças em termos de processos, e mudanças em termos de automação, entre outros fatores aí. Essas mudanças são cada vez mais constantes em um curto espaço de tempo. Então, as incertezas são maiores, né? Você não tem um tempo adequado, como era antigamente, para você ter fatos e relatos, né? Estudos que possam auxiliar na tomada de decisões, né? São situações mais complexas, né? Decisões que são mais incertas e informações ambíguas de uma certa forma, né? Será que se eu adotar para um determinado caminho de manufatura, ele vai atender a minha demanda para esse tipo de produto, né?
Então, esse é o evento VUCA, conceito VUCA, né? Volatilidade, né? Velocidade de mudanças de processos, de produtos, de tendências, incertividade, né? Uma vez que as mudanças são constantes e com um curto espaço de tempo, as incertividades de tomadas de decisões maiores, com isso é preciso de ferramentas mais tecnológicas, mais avançadas para poder atender essas necessidades e para que você tenha as decisões mais assertivas. A complexidade são cada vez mais maiores, né? E a ambiguidade das tomadas de decisões aí são os grandes desafios das indústrias atualmente, né? E falando um pouco mais disso daí, desses desafios aí, né? Nós temos aqui diversos planos globais das montadoras, nós sabemos aí dos projetos que estão sendo elaborados, são vindo frequentemente falados nas mídias aí, em tudo quanto é lugar, sobre a eletrificação dos carros e redução de custos de manufatura, redução de custos de desenvolvimento, e todos esses fatores aí, né, todas essas reduções que vocês podem ver aí, sem implementações de melhorias, envolvem um custo muito grande, onde os recursos tecnológicos estão envolvidos para isso, né? Nós temos o caso da Volkswagen, nós temos o caso da Toyota, são todas empresas, são todas em clientes Autoform, tá, pessoal? Esses projetos envolvem vários fatores nesses desenvolvimentos, carros autônomos, carros elétricos e tudo mais, com a redução de custo de manufatura, custo de desenvolvimento, que envolve essas ferramentas tecnológicas aí, como o controle de manufatura, né? Temos aqui o caso da Renault também, que envolve a redução de custo de 2 bilhões aí do seu processo de manufatura, né? Implementando essas novas tendências do mercado aí. Todos esses fatores, todos esses projetos, o Autoform está presente, né, em parte dessas reduções de custos, né? Ou seja, nós temos um ciclo muito grande entre engenharia de produto, desenvolvimento de produto, todo o processo de manufatura, né, até a entrega da produção. E cada fase, uma vez implementado a simulação, você consegue atingir ganhos consideráveis, né? Como vocês podem ver aqui nesse diagrama. E dentro desses ganhos, levando em consideração apenas uma peça. Imagine considerando todas as peças de um carro, todas as peças metálicas de um carro, o impacto que esses ganhos não podem ter nesse processo de inovação, de processos mais tecnológicos aí, né? Então, só para finalizar aqui, todos esses parâmetros que acabei comentando aqui, eles nada são válidos sem o conhecimento e a implementação adequadas de informações nessa ferramenta, né? Uma ferramenta de simulação nada mais é que uma ferramenta. Ela vai te dar o resultado daquilo que você alimentá-la. Se você alimentá-la com uma informação que você não pode executá-la no mundo físico, ela vai te dar um resultado, mas não vai te falar se aquele resultado é factível ou não, se você vai conseguir fazer ou não. Ela vai te mostrar os fenômenos que vai acontecer de acordo com aquilo que você alimentou o software. Ou seja, é imprescindível o conhecimento do profissional nesse tipo de processo para que ele possa alimentar o software da melhor maneira possível, com informações ricas e concretas que podem ser concluídas no mundo físico, né? São diversos fatores que é preciso levar em consideração aqui, ó, propriedades de material, tribologia entre ferramenta e chapas, parâmetros de simulação, parâmetros de processo, geometrias. Todos esses fatores que eu comentei aqui formam um ciclo aqui. Esse ciclo é um ciclo de elementos finitos, que todos esses fatores são cruciais para vocês atingirem a maior precisão, a maior correlação entre o mundo digital e o mundo físico. Nada se faz válido se eu pecar nessas informações imputadas dentro do software, né?
quanto menos informações eu tiver, quanto menos detalhista eu ser, como eu posso dizer, menor vai ser a minha precisão nos resultados físicos, né? Então, para representar isso, nós temos aqui o diagrama de Pareto, né? Esse diagrama de Pareto leva-se em consideração as informações que você imputa dentro do software, quanto mais detalhista o profissional for, quanto mais informações reais que o profissional colocar dentro desse tipo de software de simulação, mais próximo da correlação ele vai chegar, né? Ou seja, informações essenciais já me garantem aí 80% de correlação entre o mundo virtual e o mundo físico. Cruciais, informações cruciais já me garante 90% de correlação entre o mundo real e o mundo físico. Informações importantes já me garante 95% e assim por diante. Nenhuma dessas simulações vão atingir 100% de correlação, por conta de fatores que não são controláveis. Por exemplo, fatores externos, como flexão de ferramenta, fenômeno físico-estrutural, né? Variação de eletricidade na potência da prensa para exercer a força de conformação, né? Então, nenhuma dessas simulações vão atingir 100% de correlação, mas muitas delas, ao longo desse processo de alimentação do software, quanto mais informações os profissionais colocar, informações concretas, muito mais próximos vocês vão chegar de 100% de correlação, e com isso os ganhos que se tem quanto a isso são muito grandes, né? Só para complementar, a simulação é, então, uma ferramenta de trabalho para processistas e projetistas de peças estampadas e ferramentais. Nesse caso, no caso do Autoform, né, para simulação de estampagem. Um poderoso sistema para desenvolvimento de pesquisa em tecnologia de conformação, né? Ou seja, tenho diversos recursos para desenvolver novos processos, novas matérias-primas, né? Para novas geometrias de produtos, para que possam rodar essa engrenagem de desenvolvimento aí, e tornar competitivos os processos aí, né? E tudo isso obtendo o melhor resultado possível. E uma dessas ferramentas é o Autoform. Alguma dúvida quanto a isso? Alguma dúvida quanto à apresentação? Eu estou vendo aqui que tem duas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Qual a maior vantagem? Uma pergunta do Iago Souza Costa. Qual a maior vantagem de utilizar o Autoform quando comparado a outros programas de simulação como o ANSYS? Iago, o Autoform, ele é uma tecnologia que hoje é considerada no mercado a mais utilizada para esse segmento de estampagem, né? E dentro disso, a troca de informação que você tem entre fornecedores e clientes, por exemplo, nesse caso que eu dei aqui de montadoras e fornecedores, você pode trocar o mesmo arquivo do Autoform com essas montadoras, né? O mesmo arquivo que as empresas planejaram os seus processos e atingiram os seus processos para eventualmente oferecer esses serviços para as montadoras eventualmente vão exigir esse arquivo, que hoje nós não falamos mais de relatórios físicos, papéis, né? Porque relatórios físicos acabam aceitando de tudo. O que você colocar lá no relatório pode não condizer com o contexto do processo como um todo, né? Então, hoje, o pessoal adota a troca de transferência de dados por arquivos de simulação, de forma que eu tenho todas as informações ali e analisar todo o parâmetro de processo, inclusive a matéria-prima e essas coisas. Então, o Autoform, ele é bem reconhecido no mercado com relação a isso, né? É um dos softwares
é um dos softwares, se não for o mais rápido em termos de simulação, em termos de resposta, né? Quanto mais complexa a geometria for, mais rápido o software acaba entregando os resultados comparado com os outros softwares, né? Os outros concorrentes, né? E dentro disso, isso foi uma prioridade quando foi desenvolvido o software do nosso presidente, né? Lá no começo, a ideia é que ele desenvolvesse um software exclusivo para essa parte de estampagem, porque na época não existia softwares exclusivos para essa área, que simulavam diversas outras aplicações que trabalhavam com elementos sólidos, né? E aplicando na simulação nesses softwares, o tempo de resposta era muito grande. Tinha peças que demoravam 5 dias para calcular, para você ter um resultado que possivelmente poderia ser não satisfatório. E aí você mudasse algum parâmetro para rodar uma próxima simulação para demorar mais um tanto de tempo bom. Então, essa velocidade de resposta é muito grande, né? E a precisão também é muito grande. Ou seja, foi previsto, foi planejado, né? A intenção era desenvolver um software que entregasse uma qualidade de resultado tão grande quanto esses softwares antigos e que tivesse uma resposta mais rápida. Lógico que no começo a previsão era de rugas, rupturas, entre outros, mas ao longo dos anos o software foi se abrangendo, atendendo toda a cadeia de desenvolvimento de processos e produtos estampados. Se eu não me engano, eu não tenho tanta certeza, mas o ANSYS, ele tem alguns recursos de análise de conformação, porém alguns recursos limitados, né, que hoje o Autoform está um pouco mais à frente com relação a isso, justamente por ser um software exclusivamente dedicado para conformação de chapas. Então, essa é uma das vantagens da utilização do Autoform, né? Espero que tenha respondido a sua pergunta, Iago. Se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Agora temos uma outra pergunta aqui, do Gregório de Souza Brandão. Existem cursos ou software educacional do Autoform? Gregório, não temos uma versão estudantil do Autoform, isso é uma política da própria empresa, né? Eles prezam pela alta performance de utilização do software, de entrega de resultados, né? Nós entendemos, né, até uma discussão que a gente vem enfrentando aqui internamente, que os futuros profissionais precisam se prepararem para esse tipo de trabalho, né? Porém, a empresa em si, a Autoform, se preza pela alta performance que o software pode entregar. Ou seja, eventualmente, se tiver um software estudantil que os estudantes possam rodar simulações e tudo mais, há um certo receio da Autoform em si de que esses softwares acabam sendo utilizados para fins profissionais, que acabam não entregando um resultado tão satisfatório, que acabam implicando na reputação do software, né? Mas, sim, há um projeto que nós estamos discutindo aí de como implementar esses recursos para estudantes, né? Nós temos pacotes de aquisição do software para universidades, de forma que eles possam implementar esses recursos nas grades curriculares de profissionais, de futuros profissionais. E quanto a Autoform em si, prestar treinamentos, né, cursos com relação ao software, a Autoform não implementa treinamentos ou cursos diretamente para a pessoa física, né? Os treinamentos da Autoform são feitos diretamente com a empresa, ou seja, a empresa adquiriu o software, ela nomeia os profissionais que vão fazer o treinamento, né? Mas um alívio que eu possa trazer para vocês aí que tem interesse nesse segmento, né? A questão do software em si é o de menos.
hoje em dia. Nós temos a empresa que adquire os recursos de simulação completa, ela tem um curso, um treinamento desses recursos de uma semana, né? Ou seja, a implementação do software em si, ela é simples. O que vale é o conhecimento do profissional, do futuro profissional, com relação a projeto de ferramentas ou processos de manufatura por conformação de chapas, né? Uma vez que o profissional tem esses conhecimentos, o software é o de menos, né? Mas a gente costuma promover eventos, né, também para suprir essa ainda discussão aí de implementação do software, costumamos promover eventos abertos, do qual vocês podem participar e se inteirar das aplicações do software para eventualmente vocês discutirem, para vocês eventualmente discutirem ao longo de uma entrevista ou algo assim, tendo como conhecimento as aplicações do software, né? Mais alguma pergunta? Eu acho que são só essas duas mesmo, Edson. Certo. Então, vou fazer as considerações finais. Dá tempo ainda, Vitor? Dá sim, pode continuar. Então, nós temos aqui os canais de comunicação, o Forming Word, que é o nosso blog, que eu havia comentado anteriormente, onde tem casos de aplicações como empresas da General Motors, né, Volkswagen, Stellantis, e entre outras empresas aí com os seus casos de aplicação da tecnologia, os resultados que obtiveram. Nós temos aqui o nosso site, agora em versão em português, né? Nosso blog está em inglês, né? Como é um blog global, né? As empresas trazem esses casos em inglês, então o blog está todo em inglês, mas o nosso site, nós lançamos ano passado a versão em português, lá tem outras informações do software, artigos, né, como artigos locais em português da revista Ferramental, né, da revista Estampagem, onde são publicados também casos de aplicação do software, né. E aqui o meu agradecimento para a USP, né, para o evento CEMOV aí, pelo convite da apresentação, né. Aqui tem os dados de contato para quem queira entrar em contato comigo, com a Alphaform, para o esclarecimento de alguma dúvida, para estar por dentro dos eventos que nós produzimos aí, organizamos ao longo do ano, os eventos que são abertos ao público aí. Geralmente, eu costumo postar no LinkedIn esses eventos para que vocês possam participar. Certo? Certo. Obrigado, Edson. Obrigado mesmo, ficou muito interessante, muito legal. A gente vai encerrando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu deixei também aí no link do form de feedback, então conta pra gente um pouco o que vocês acharam do evento. Fiquem espertos no nosso Instagram aí, que a gente vai estar organizando os próximos eventos da semana. Agora, às 5 horas, já tem mais um evento da SK, então fique esperto. É isso, valeu aí, Edson. Terminando aqui agora. Obrigado, até mais. Boa tarde a todos.